Desse assunto polêmico, que foi o veto a este projeto. E hoje aqui, me coloca aqui, por gentileza, Denis, esse projeto de autoria do vereador Edivan Silva, do PTC, que era para estar aqui, eu gosto de dar o crédito das coisas, né, sobre a obrigatoriedade da realização do exame de oximetria, de pulso, teste do coraçãozinho, em todo recém-nascido, nos hospitais e maternidades públicos e privados de Teresina. E a gente vai tratar desse assunto. Me coloca aqui, por gentileza, Denis, os nossos convidados. Podem vir para cá, por gentileza? Eu vou apresentar a cada um deles. O professor Sérgio Mendes, que eu sempre falo aqui. Vem para cá, professor, que é um profundo conhecedor desse assunto. É o nosso querido vereador Coronel Edvaldo Marques. Bom dia. Fica à vontade. Doutor Marcelo Eulalio aqui com a gente para tratar da constitucionalidade deste projeto, né? E o Edivan não chegou ainda, mas enfim. É o autor do projeto. Que é o autor, mas deve ter acontecido alguma coisa. Olha, é muito importante esse projeto, pelo seguinte, e a gente vai escutar o professor Sérgio, ele vai explicar melhor, mas olha, pode subir para explicar aqui para quem está em casa, o Denis. Na Câmara Municipal ele já tinha passado. Pode passar, por favor, a nota, pessoal. Obrigado. Tinha passado nas comissões do plenário, né? Havia passado no mês passado por unanimidade dos vereadores, mas o prefeito Firmino Filho preferiu vetá-lo na última semana. O veto do prefeito Firmino Filho tenta justificar sua posição, alegando não ser competência do município legislar sobre o assunto e disse, inclusive, que seria usurpação de competência pelo município. Eu queria começar falando com o professor Sérgio para ele explicar qual é a utilidade e a importância desse exame para milhares e milhares de crianças do nosso município. Bom dia, professor. Bom dia, Yeltsin. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Marcelo, Coronel Edvaldo, João Carvalho. A importância, Yeltsin, desse exame, ela vem aí, né, fazer um diagnóstico, né, ou praticamente identificar nas crianças recém-nascidas, logo após as 24 primeiras horas de nascido, identificar através da oximetria de pulso, né, cardiopatias congênitas críticas, né, que podem ser identificadas através de um exame, né, que é indolor, um exame rápido, um exame, diga-se de passagem, que não tem custo, porque todos os hospitais de Teresina têm um oxímetro de pulso, né, e que identificaria aí, né, a doença cardíaca congênita, né, havendo aí, na hora do exame, né, na hora da aferição do exame, uma saturação menor do que 95%, né, e uma diferença nas extremidades, né, menor do que 3%, já se identificaria um problema congênito, né, e já se passaria pelo pediatra, pelo cardiopediatra, a realização de um ecocardiograma, né, para identificar aí, né, precocemente e realizar o tratamento precoce. E muitas crianças têm esse problema? Muitas? Qual é a estimativa no Brasil ou aqui em Teresina? Yeltsin, a cada 1.000 nascidos vivos, 1 a 2 crianças apresentam cardiopatia congênita. É incrível. Então a demanda é grande e se faz necessário porque você identifica, né, a doença congênita. Algumas doenças, né, Yeltsin, através do pré-natal, elas são identificáveis. Você vê aí que já está instituído o teste da orelhinha, né, o exame do olhinho e do pezinho. Por que não fazer instituição? Isso acontece em outras capitais? Isso já acontece? Já acontece. Mato Grosso do Sul já acontece. A própria Câmara Municipal do Rio de Janeiro fez um projeto e foi aprovado, já acontece. Em cerca de 1.000 municípios no Brasil já acontece aí a realização deste exame. Agora, doutor, eu queria ouvir do senhor a questão da constitucionalidade. O prefeito disse que é inconstitucional por parte dele, não é de competência. Como é que o senhor avalia isso? Bom dia a todos. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Eu não sei concretamente quais as razões para ter chegado a essa conclusão de inconstitucionalidade desse projeto de lei. Entendemos, contrariamente a esse posicionamento, pela constitucionalidade. Me permita citar Fique à vontade. O artigo 23 da Constituição, diz que trata-se de uma competência chamada não legislativa, diz que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e assistência pública e da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Bom, se eu defiro essa competência não legislativa, como realizá-la sem também conceder uma competência legislativa? E essa competência legislativa,
que é concorrente, ela está prevista no artigo 24, em que pese não expressamente constar aqui os municípios, porque diz textualmente, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, mas, seguindo a lição, inclusive, da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que ela entende que há uma imperfeição nesse artigo por não constar os municípios, já que eles não conseguiriam realizar dessa competência que lhe foi atribuída no artigo 23, que é cuidar da saúde, sem ser deferido também uma competência legislativa concorrente, que é também a de zelar, que está aqui no artigo 24, inciso 12, Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde. Então diz, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde. Essa competência sendo concorrente, caberia, como efetivamente cabe, à União apenas limitar-se a estabelecer normas gerais. Ela estabeleceria as normas. Normas gerais, certo? E ainda verticalmente, cada um faria sua legislação. Isso, inclusive, trata-se de uma competência também chamada vertical, certo? Então, pelo que o senhor analisou, é completamente constitucional? A nosso ver, porque, felizmente ou infelizmente, há questões jurídicas, elas promovem discussões que podem trilhar por um posicionamento ou outro. Não é ciência exata. Não é exato. Qual foi o questionamento? Coronel, o senhor como líder do prefeito lá, e na primeira fase desse projeto, inclusive eu me lembro que a Câmara Municipal, a assessoria técnica legislativa da Câmara deu pela constitucionalidade da matéria. Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça e o Serviço Jurídico da Câmara, os próprios procuradores da Câmara deram pela constitucionalidade. O que foi que mudou da primeira para o veto? Pode falar. Opa, doutor, obrigado. João Carvalho, todos que fazem este programa. Cumprimentar os colegas debatedores aqui, doutor, advogado. E chegando aqui o colega vereador Edivan, que é autor do projeto, a quem eu tenho admiração e respeito, ele tem iniciado ali uma legislatura com determinação e compromisso. Mas eu quero aqui parabenizar o doutor, que coloca muito bem a importância desse teste de oxigenometria de pulso, chamado teste do coraçãozinho. E, na verdade, nos primeiros dias de vida, essa identificação de uma cardiopatia crítica. E aí, o que é isso? Para o povo entender, um estreitamento de uma artéria do coração, né? Ou uma restrição dessa artéria. E este teste vem exatamente identificar este problema. E ajudar a população. Agora, Yeltsin, eu quero neste momento colocar por que a razão do veto. Fica à vontade. Ele foi colocado inconstitucional. Então, foi colocado aqui porque passou nas comissões. Aí eu remeto ao Congresso Nacional. Nós temos 3.000 vetos para serem votados ali. E por que esses projetos passaram também nas constituições do Congresso Nacional? Então, o veto é um instrumento que tem o prefeito, o governador, o presidente para, de dois modos, ou verificar a inconstitucionalidade ou o interesse do país, o interesse do Estado ou o interesse do município. Então, é um instrumento legislativo que tem o executivo. Nesse aspecto, o senhor acha que há interesse do município em relação a ajudar o povo nesse aspecto? Bom, eu tenho a certeza da importância do teste do coraçãozinho. Agora eu quero fundamentar, assim como o nosso advogado aqui fundamentou. O artigo 24, que diz que a União, o Estado e o Distrito Federal exclui o município. E se exclui, e se a ministra entendeu assim, e se a Constituição já fez aproximadamente 70 emendas, por que já não emendou essa deficiência da nossa Constituição? E diz textualmente, é o artigo 24, inciso 12, compete à União, o Estado e o Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, sobre proteção e serviço à saúde. O artigo 30, que cabe ao município, o artigo 30, no inciso 2º, ele diz ali textualmente, cabe ao município
legislar complementando ou suplementando a União e o Estado no que couber. Se você diz no que couber, você vai ao artigo 24, não cabe legislar sobre saúde. E agora, Elcio, eu vou dizer como deve ser resolvido esse problema. É a União que deve legislar através do Ministério da Saúde, porque nós temos um sistema único de saúde no país e tem uma lei federal número 8.080, que trata exatamente da regulamentação do sistema de saúde no município. E o artigo 18, que diz textualmente aí que ao município é dada a direção do SUS para organizar, fiscalizar e executar a saúde. Perfeito. Então estaria aí, Elcio, exatamente a União, e não esperar que o Rio de Janeiro legisle favoravelmente, que Minas Gerais, Belo Horizonte, que aprovou... Mas estão fazendo, né? Que aprovou com veto parcial, e que Recife vetou totalmente, que Teresina vetou totalmente. A criança de Teresina tem o mesmo direito da criança de Timon e da criança do Rio de Janeiro. Vamos ouvir agora o autor do projeto. Na sequência a gente escuta todos os participantes desta mesa. Fica à vontade. Bom dia, vereador. Bom dia, Elton. Bom dia ao João, professor Sérgio, o coronel Edivaldo Massa, que gosta da minha amizade, da minha admiração, o doutor Marcelo. Bem, a fala final do coronel é bastante interessante. A criança de Teresina tem o mesmo direito da criança de Belo Horizonte, de Recife e de mais de 30 cidades onde existe a obrigação do exame da oximetria de pulso, o teste do coraçãozinho. Então, o projeto, como já foi dito, já falei aqui, inclusive, nesse canal de televisão, foi aprovado, já foi discutido, já foi debatido, então eu vou entrar mais nesse mérito. O mérito que eu vou entrar é na questão do veto. Tem política no meio? Totalmente, eu não sou um vereador da base, perfeito, né? Estamos ainda lá numa fase de independência, votando aqueles projetos que o prefeito manda, que nós entendemos que é um interesse público acima de qualquer coisa, nós votamos a favor, é aquilo que a gente acha que não deve votar, a gente não vota, sem nenhum problema. Eu só acho que é uma politicagem. Agora, os vereadores, eles estão no papel deles, estão no direito deles. Agora, dizer que o projeto é inconstitucional, eu discordo, porque já passou pelas comissões, já foi estudado, e, inclusive esse mesmo artigo e o inciso, artigo 30 e inciso 2º, coloca que a complementação do município é perfeitamente cabível. Então o projeto ele não tem nenhum vício de iniciativa, não tem nenhum. Então, na minha opinião, com todo respeito aos vereadores daquela casa, mas isso é balela. A Câmara pode derrubar o veto? Não, porque já votou pela manutenção do veto. Já foi votado, né? Foi votado. Então, eu quero dizer, só para finalizar, que nós vamos acionar o Ministério Público. Por que existe em outras cidades e não pode existir em Teresina? Doutor Marcelo, vai acionar o município? O município. Vai acionar o município. Doutor Marcelo, pelo que o senhor viu o vereador Coronel, Coronel Edivaldo Marques, o senhor pode falar, por favor? Eu respeito as posições que estão sendo colocadas, mas eu queria também novamente pedir licença para trazer aqui já um posicionamento do Supremo Tribunal Federal a esse respeito, né? Esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, ele foi exarado num recurso extraordinário 480-289 do Rio Grande do Sul. Nesse processo, o município de Porto Alegre discutia-se uma lei onde o município de Porto Alegre disciplinou o comércio de óculos de sol, mesmo não dotados de grau, com o propósito de resguardar a saúde visual dos consumidores. Perfeito. O município exigia que esse tipo específico de mercadoria fosse condicionado a licenciamento específico, né? O Supremo, nessa ocasião aqui, declarou que o município tinha competência para legislar e tratar sobre assuntos de interesse local, especialmente aqueles relativos à saúde. Está usando uma analogia, né? Para pegar a analogia, né, doutor? O Ministério Público, que opinou nesse processo no Supremo, também foi nesse mesmo sentido. Aqui textualmente, ipsiliteris, né, diz a decisão: trata-se de ato administrativo regular e legítimo, estribado na Constituição Federal. Artigos 23, inciso 2, 24, inciso 12, que foi aquele que eu acabei de citar, 30, inciso 1 e 2, e na lei número 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde. E encarregou os entes federados
de promoverem ações conjuntas, integradas, harmônicas nas áreas de saúde e vigilância sanitária. Diz aqui, me permito novamente, o seguinte, textualmente o voto: a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, artigo 196, sendo da competência comum dos entes federados cuidar da saúde pública. O ministro Ricardo Lewandowski reconheceu a possibilidade dos municípios, no âmbito das competências, ou seja, repito, novamente, reconheceu a possibilidade de os municípios, no âmbito das competências concorrentes e comum, legislarem sobre a defesa da saúde. Nessa ocasião, inclusive, também citaram uma outra lei do Distrito Federal. Né? É o recurso extraordinário 480-289 do Rio Grande do Sul. Citaram nessa decisão, inclusive uma outra lei do Distrito Federal, que obrigava médicos públicos e privados a notificarem o Sistema Único de Saúde, a notificarem a Secretaria de Saúde sobre casos de câncer de pele, né? E essa lei distrital também foi levada à apreciação do Supremo Tribunal Federal e foi declarada constitucional, ou seja, declarando os municípios como sendo competentes. Eu queria perguntar uma coisa, Coronel. O que acontece, Coronel Edivaldo Marques? A gente pode até ver a discussão, já uma posição, o Supremo parece que já pacificou, porque decidiu lá, né? O Supremo decidiu, pacificou. Mas me diga uma coisa, se não há o custo, por que de optar pela dúvida? De optar pela não assistência? E o porquê dos vereadores votarem pela manutenção do veto? Vou dizer que não tem custo sim. Tá? Tem custo? Então, tem. Tá? Então, no primeiro momento, se faz o exame, como o doutor disse aqui, verifica se... Eu vou só explicar, tá? Então, verifique se a oxigenação entre o braço direito e um dos membros inferiores, e essa oxigenação abaixo de 95%, aí configura-se uma possibilidade de ter problema. Faz-se 1 hora depois novo teste. Verificado, aí começa a ser submetido a um cardiologista. Mas aí se der problema, Coronel, se der problema tem que ser atendido. Aí eu estou falando de custo. Mas no exame em si não tem custo. Tem em decorrência da detectação do problema. O hospital do Promorá, do Disseu, tem ali, que todo dia está nascendo crianças ali, tem um cardiologista? Ou ele vai ter que encaminhar? Outra coisa no projeto. O projeto, no seu artigo 1º, parágrafo único, ele legisla sobre hospitais da rede pública e privada. Então, quando é isso, o legislador do município está legislando na maternidade Evangelina Rosa, que é do Estado. O legislador do município não tem competência. Está legislando, por exemplo, o Hospital Federal, por exemplo, da Universidade Federal, quando esse hospital tiver. Está legislando porque é um hospital da rede pública, não pode legislar. Então, são imperfeições no próprio projeto que não cabe. Por mais importante que seja, eu sou a favor que tenha o teste do coraçãozinho, mas que seja uma norma geral para o país. Fica um questionamento para quem está em casa também. O porquê não? Na hora que foi vetado pelo prefeito, por que esse projeto não voltou para a Câmara Municipal, readequaram e votaram para aprovação? É uma pergunta que fica na casa do povo. Professor Sérgio. Me permita, nobre vereador Edivaldo, com todo respeito, debatedor à altura, e dizer que o município ele conta hoje, Elcio, com 3 cardiopediatras. No Cianca, que tem lá um aparelho de ecocardiograma, encontra-se um aparelho que é subutilizado, pouco utilizado, para fazer o diagnóstico posterior, caso se identifique na oximetria de pulso algum problema congênito. Mas me permita dizer, caro Eldson, que a cardiopatia congênita, ela não é previsível, certo? Então não tem como se prevenir a cardiopatia congênita. Tem que haver a realização e o teste precocemente nas primeiras 24 horas após o nascimento e antes que o bebê tenha aí justamente a sua saída da maternidade. Me permita falar e parabenizar o Dr. Josué, da maternidade Dona Evangelina Rosa, que, de maneira administrativa,
instituiu a realização do exame na maternidade Evangelina, porque o custo, digo, é zero, porque todo hospital, Coronel Edivaldo, tem hoje um oxímetro de pulso, a qual qualquer pessoa capacitada tecnicamente pode ali estar realizando o exame em se constatando a saturação inferior a 95% ou as medidas extremas inferior a 3%, está passando para o não falta sensibilidade do gestor numa situação dessa? Falta sensibilidade. O prefeito Firmino, prefeito criança que foi instituído, se ele quiser administrativamente, através de seus gestores, ele pode instituir sim nos hospitais municipais a realização do exame. E não é oneroso. O doutor falou uma coisa muito séria, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, eu queria só esclarecer uma questão jurídica. O coronel Edivaldo Marques a gente vai ter explicou que essa questão de que, inclusive, o projeto trata de outras casas de saúde dentro do município de Teresina. Mas a Câmara não pode estabelecer um ordenamento para dentro do município, mesmo para entes de outros níveis, não pode, né? Pode, não tem problema, né? A pergunta que fica aqui, eu queria fazer aos dois vereadores. Nosso entendimento, todo respeito ao posicionamento do coronel, mas não entendemos nenhum vício sobre isso. O Sistema Único de Saúde, ele é integrado. O Sistema Único de Saúde, o artigo 18 da Lei 80, 90, diz lá o que compete ao município. Agora, não cabe o município legislar para o Estado e nem para a União. Até que depois ele processe um procurador do município que deu esse parecer, mas ele falar sobre isso, porque o coronel, na verdade, é um líder político. Ele está fazendo seu papel. Mas a pergunta que fica é o porquê, depois do veto, por que não pegaram esse projeto e readequaram para que... Porque o que eu fico temeroso é que de cada 1.000 crianças, 2 podem morrer por conta de não ter esse teste. A grande realidade é essa, não é verdade? A preocupação para todos nós. Sem dúvida, eu sei disso. Dizer que eu sou a favor do teste do coraçãozinho, mas é a nível municipal, a nível estadual e a nível nacional. Eu acho que todas as crianças têm... Mas você acha que a gente tem que sair na frente? É um direito, está aqui, foi citado, é o artigo 199 da Constituição. É direito de todos a saúde e é o dever do Estado. Então, o Estado estabelece as regras gerais, como disse aqui, né, o doutor. Está lá no artigo 24, parágrafo 1º. Então, a União estabelece as regras gerais. Quais as regras gerais? O teste do coraçãozinho para todo o país. Aí... O problema é que a gente continua esperando, e o senhor concorda que o senhor é um defensor dessa situação, a gente espera muito pela União, a gente espera muito pelos deputados federais. Por isso, Elton, que as vozes do povo estão agora ecoando nessas manifestações aí, para exatamente resolver esse tipo de problema. Mas eu volto a dizer, com todo o respeito ao prefeito Firmino, porque eu tenho uma grande admiração. Se tivesse um pouco mais de sensibilidade, o senhor acha que tem política isso no meio? Tem não. Não tem, foi colocado aqui que é um veto político contra aos vereadores que não compõem a base do governo. Eu quero dizer aqui, a vereadora Tereza Brito, o vereador Dudu, que são 2 vereadores que estão posicionados na oposição ao prefeito, tem lei sancionada pelo prefeito Firmino Filho. Só a vereadora tem 2 leis. O vereador Dudu tem mais outra lei e outra para ser sancionada agora. Então, se fosse problema com vereadores que não fazem parte da base do governo, teria veto nesses outros projetos por interesse. Para finalizar, uma palavra de cada um agora. A gente lamenta e eu queria citar só 2 pontos. Você é bem objetivo, né? Bem objetivo. Primeiro que, na minha opinião, é uma insanidade. Eu acabei de falar aqui, que se for detectada a cardiopatia, a criança vai morrer. Vai morrer. Porque a legislação não permite que seja feito o exame, que não seja obrigado a fazer o exame. E o segundo ponto, e aí eu sou bastante humilde, o coronel me conhece, né? A gente tem um bom convívio na Câmara, eu posso até abrir mão da autoria do projeto se o prefeito de Teresina assim resolver e sair de iniciativa própria. Não tenho nenhum problema quanto a isso, eu retiro, me calo diante disso, sem nenhum problema. Se vier do Executivo esse projeto, eu retiro meu nome desse projeto sem nenhum problema, pelo bem das crianças de Teresina. Obrigado, Elton. Doutor Marcelo, quero agradecer a sua presença e fique à vontade. Obrigado. Quero apenas lamentar pelo fato de que muitas questões jurídicas do nosso país, elas se tornam mais complexas do que elas realmente são. Poderiam, principalmente quando o interesse público, ele deve se sobrepor a questões de formalismo, um formalismo exacerbado, que venha a prejudicar os verdadeiros interesses da população. E
acreditando que essa situação ela vai chegar num consenso que seja, e que a população de Teresina, especialmente as nossas crianças, elas sejam, né, o quanto antes beneficiadas com mais esse exame preventivo. Perfeito. Meu querido amigo e irmão, Coronel Edivaldo Marques, obrigado pela sua presença. Quero também dizer que aqui aprendemos também neste debate, né? Enaltecer a grandeza do vereador Edivan, no momento em que coloca até abrir mão de uma autoria. Eu acho assim que a indicação do assunto e que ele seja resolvido a nível de município, de estado e de país, porque sou a favor do teste do coraçãozinho, teste do pezinho, teste da orelhinha, todos os testes que venham, não só para os recém-nascidos, mas para a população. Né? Então, e dizer também que nós vamos estar ali atentos nas comissões para que fatos dessa natureza não se mais coloque aqui a discussão pública e que a gente possa resolver a nível da técnica legislativa. Perfeito. Professor Sérgio, prazer recebê-lo aqui pela primeira vez, viu? Prazer todo meu, agradecer aos debatedores, a figura do vereador Edivan, doutor Marcelo, vereador Edivaldo, João, e dizer que o bem maior que uma pessoa pode ter é o bem da saúde, o direito à vida. E deixar aí claro e tomar uma posição a favor, né? E pedir ao nosso prefeito Firmino Filho, que é um homem sensato, é um homem correto, certo? Que seja sensível à causa e que tome essa iniciativa e saia na frente pelo título que lhe foi concedido de prefeito criança. João Carvalho. Elton, eu conheço já o Coronel Edivaldo Marques há muito tempo. Sei como é o trato dele lá com seriedade na sua Sem dúvida. Municipal. Isso ninguém. Mas foi o melhor presidente que teve lá da Câmara Municipal. Isso é verdade. Independente disso, ele é um vereador que tem compromisso com a cidade. Agora, eu vou ser sincero, com relação a essa questão desse projeto, o prefeito sai mal na fita. Vai, isso é verdade. Ele pode alegar constitucionalidade, ele pode alegar o que quiser. Eu estou falando aqui de como a opinião pública está vendo, que eu já ouvi a população. Eu acho que ele perdeu uma boa chance de melhorar ainda mais a imagem dele perante a criança, que é um público que sempre foi apaixonado por ele. Não é à toa que ele recebeu o título de prefeito criança. Ele perdeu uma boa chance disso. E quero dizer também aqui, sem nenhum revanchismo, que fica difícil você ver um vereador que votou na primeira votação, agora votar contrário. A população está analisando tudo isso. Isso aí eu não estou lá apontando um dedo para A e nem B, quem sou eu para fazer isso. Tá mesmo. Só estou dizendo que a população vai olhar isso na hora de votar. O povo está dando recado nas urnas. Eu só queria encerrar esse debate falando o seguinte. Sabe quem está sofrendo? É a mãe do filho que tem esse problema. É porque não tem dinheiro, não tinha condições, ou o município, ou o estado, ou a federação não acolheu, e ela perdeu o seu filho. É isso que está em debate aqui. É muito mais do que política, é muito mais do que apreço a quem quer que seja, e é muito mais do que vaidade. O direito tem que ser dado e concedido a todos, não importa a classe social. E a discussão aqui é, a cada 1000 crianças, 2 podem morrer pela falta deste exame. Fica muito triste com essa situação, mas espera que seja resolvido o mais rápido possível.